Olá, tudo bem? E na hora do intervalo de hoje, o convite é falarmos sobre ensino à distância. Será que funciona? Então, ensino à distância funciona? Em 2006, eu fiz exatamente essa pergunta, quando na ocasião eu estava começando o meu mestrado em Ciências da Saúde, no curso de Medicina, aqui na PUC do Paraná, e nós resolvemos testar modelos de ensino à distância aplicados à área da saúde. Na ocasião, nós trabalhamos com aconselhamento genético, eu sou biólogo, para quem não sabe, e nós trabalhamos então com aconselhamento genético aplicado a psicólogos. Pois bem, na ocasião, nós testamos um modelo baseado em webquests. Para quem não sabe, o webquest é uma técnica de ensino-aprendizagem baseada no construtivismo que utiliza a internet como principal ferramenta nesse processo. Num próximo vídeo eu vou abordar com mais detalhes essa técnica que é bastante interessante. Bem, na ocasião nós fizemos um teste antes e depois e pudemos comprovar que houve diferença significativa no resultado em relação ao aprendizado dos estudantes que participaram da pesquisa. Posteriormente, no meu doutoramento aqui na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Genética, eu voltei a testar um modelo de ensino à distância, um pouquinho diferente, dessa vez voltado a videoaulas, né? Então, onde eu pude aprender muito sobre produção de videoaulas, e eu gostaria de tentar justamente, na ocasião, testar um modelo semelhante ao aplicado na Khan Academy. Para quem não conhece, a Khan Academy é um portal onde se ensina de tudo. E ele nasceu de uma forma muito interessante, com aulas à distância sendo produzidas pelo seu fundador, o Khan, quando ele tentava ministrar aulas particulares para uma sobrinha que estava distante. Ele então achou uma forma de gravar essas aulas usando o computador e uma mesa digitalizadora. Ele ia escrevendo, explicando, e eu confesso que a simplicidade desse modelo me encantou. É um modelo barato, relativamente fácil de aprender, ou seja, tem uma curva de aprendizado bastante pequena e eficiente, pelo menos era o que eu achava. E eu resolvi testar esse modelo. Então, no meu doutorado, nós produzimos um curso, o qual teve a participação de milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, e novamente pudemos concluir que essas tecnologias, as novas tecnologias da informação e o ensino à distância, de fato, impactavam positivamente o processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, o que me parece é que existe uma certa confusão quando se pergunta se o ensino à distância funciona. A questão não é se ele funciona ou não. O ensino à distância, ele não vem para substituir o ensino presencial, o contato olho no olho, como se diz. Me parece que há uma certa paura em relação a isso, um certo medo que permeia, digamos assim, o meio educacional, onde teme-se que o ensino à distância e as tecnologias pudessem substituir o professor, pudessem desempregar colegas do ensino presencial, o que não é necessariamente verdade. Ao nos perguntarmos se o ensino à distância funciona, seria mais ou menos como disséssemos que ir do ponto A ao B só dá certo se formos a pé. O uso do automóvel é prejudicial, não funciona e, portanto, deve ser evitado. O que a gente sabe que não é verdade. Então, o ensino à distância não só ele não veio para substituir o ensino presencial, como eu acredito que ele não deva substituí-lo nem a médio nem a longo prazo. Sempre haverá necessidade do contato mais próximo, do contato físico. Nada substitui isso, a gente sabe. Outro aspecto interessante que nós percebemos é que as mesmas tecnologias que nós utilizamos no ensino à distância também podem ser utilizadas no ensino presencial como ferramenta. Ao
se produzir objetos de aprendizagem utilizando as tecnologias digitais, você está fazendo uso, o bom uso, de uma ferramenta que veio a agregar. O ensino à distância ele não é novo. Na verdade, desde que a imprensa foi criada e que os livros puderam ser publicados em larga escala, isso já foi possível com o auxílio dos correios, né? Depois veio o rádio, a TV, as telecomunicações, e nós sabemos que de longa data o ensino à distância ocorre. Quem de nós com mais de 40 anos não se recorda do telecurso que era transmitido todas as manhãs pela TV? Então, só para a gente recordar que isso não é algo necessariamente novo, né? Não é recente. E a educação, as escolas continuaram existindo, o ensino presencial continua existindo e, na minha opinião, ele continuará existindo por muito e muito tempo. Ao se discutir ou ao se dizer de que o ensino à distância não funciona, me parece que há um equívoco e há um pouco de falta de leitura, talvez até uma certa resistência, um certo medo, uma certa defesa, o que é, de certa forma, compreensível. No entanto, as ferramentas tecnológicas vêm para nos auxiliar e a prova disso é o momento que nós estamos vivendo. Muitas escolas agora estão podendo continuar o seu ano letivo graças justamente ao ensino à distância e às tecnologias da informação. Não fosse isso, no momento aqui, enquanto estamos em quarentena, e não sabemos ainda por quanto tempo isso irá durar, os nossos estudantes não poderiam mais estudar. Mas, ora, o perfil do estudante à distância é diferente e exige muita disciplina, senão ele não consegue aprender. Sim, mas isso não ocorre no presencial também? Quer dizer, aquele aluno que não possui bons hábitos de estudo, não está desmotivado, não possui interesse em aprender, não lê, não questiona, não pergunta, não consulta os colegas, não faz as tarefas, as atividades propostas, não recorre ao seu professor, ele também não vai aprender. Então, essa questão da disciplina e dos hábitos de estudo, claro que possuem algumas diferenças, né? Nós estamos vivenciando isso agora no trabalho, muitos de nós, né, em home office, e de fato nós precisamos ter uma certa disciplina. Inclusive num vídeo aqui do canal, eu e a psicóloga Daniela Dornelas falamos justamente sobre isso. É importante que as crianças, que os jovens acordem no horário, tenham a disciplina do estudo, como se estivessem indo de fato para a escola. É muito importante que se tenha esse cuidado. Mas isso não anula de maneira alguma o ensino à distância. Ao contrário, o que nós estamos vivendo, na verdade, valida o ensino à distância, ao mesmo tempo que mostra que ele não substitui o presencial. Porque o contato humano, o contato olho no olho, a interação entre as pessoas continua sendo fundamental e convenhamos que não é a mesma coisa através das lentes, através da tela do computador. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito, sempre gostei do bom uso da tecnologia, melhor dizendo, voltado à educação. Existem uma série de artigos publicados, uma vasta literatura a respeito, de que demonstra que sim, que o ensino à distância promove impactos positivos no processo de ensino-aprendizagem. Então eu acho que é isso. Na minha opinião, funciona. É um equívoco achar que não funciona e iria além. Diria que precisamos cada vez mais capacitar-nos ao uso das novas tecnologias, porque os jovens têm muito mais facilidade, os mais jovens têm muito mais facilidade, para eles é muito mais natural e intuitivo o uso das ferramentas do que para nós. Então, é muito importante que a gente comece a se acostumar e a utilizar, a aprender a utilizar essas ferramentas.
Diria até que o profissional da educação que estiver inapto ou que estiver resistente ao uso dessas tecnologias estará fadado a passar por momentos muito difíceis na carreira daqui para diante. Precisamos refletir sobre isso. Mas e você, o que acha? Eu gostaria de saber a sua opinião. Se concorda, se discorda, o debate é livre e muito saudável. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.